Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos desenvolver a análise contábil financeira da empresa Grendene, que é uma empresa aí voltados para calçados, chinelos, sandálias, masculino e feminino. Bom, vamos começando a falar sobre o balanço. Eu esbocei aqui graficamente aqui o balanço patrimonial da empresa através da divisão dos três fatores aí que compõem o balanço patrimonial, que é o ativo total, passivo total e o patrimônio líquido. Ativo total são todos os bens e direitos a receber, passivo total são todas as obrigações que a empresa tem com terceiros e o patrimônio líquido é o capital investido pelos sócios e acionistas e o capital que é reinvestido através dos lucros acumulados. Bom, a gente consegue verificar aqui que o ativo total é representado pela barra azul, ela está numa tendência de alta, ou seja, o total de riqueza da empresa vem crescendo período após período. Riqueza é tudo que engloba os seus direitos, seus imóveis, veículos, maquinários de produção, estoque, contas a receber. Então, quanto maior, melhor. Então, a gente consegue analisar aqui que o volume de riqueza da empresa vem crescendo período após período. Isso é muito positivo, demonstra aqui que a empresa vem evoluindo em questão de riqueza patrimonial. Bom, falando um pouquinho das dívidas, que são as obrigações que a empresa tem com terceiros, que é representada aqui pela barra laranja, que é o passivo total, a gente consegue verificar que vem se mantendo constante, com pouco crescimento das dívidas da empresa. Isso é um outro aspecto positivo em relação ao patrimônio da empresa. A gente consegue verificar que a empresa vem se endividando pouco, a sua riqueza vem crescendo, mas a riqueza ela não é sustentada através de recursos de terceiros, mas com recursos próprios. Como a gente consegue analisar que o volume do patrimônio líquido que vem evoluindo junto, lado a lado ali, o crescimento do patrimônio líquido vem sendo acompanhado junto com o crescimento do ativo total. Então a gente consegue verificar que o patrimônio, o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas, vem crescendo, vem evoluindo período após período. Isso é muito positivo para a empresa. A sua riqueza vem aumentando através de recursos próprios e não com recursos de terceiros, por exemplo, empréstimos e financiamentos. Bom, vamos falar um pouquinho de algumas contas principais do ativo, que são algumas contas que são de direito da empresa. Vamos começar a falar do caixa da empresa, que é o dinheiro que ela tem disponível para investir, para poder utilizar aí nas suas operações diárias. A gente consegue verificar que há uma certa variação, não tão escandalosas assim, com uma exceção aqui em 2018, que o volume de caixa da empresa cresceu muito. Eu não fiz uma análise profunda, possivelmente aqui a empresa efetuou alguma venda de algum imóvel de alto valor, e aumentou o volume de caixa da empresa. Em 2019 voltou à normalidade, voltando para um patamar próximo aos patamares anteriores aqui. Então a gente consegue analisar, com exceção ao ano de 2018, que o volume de caixa da empresa é sempre constante, com pouca variação. Bom, falar um pouquinho de contas a receber. Contas a receber são as promessas de recebimento, ou seja, são as vendas a prazo que ela faz para os seus clientes. A gente consegue verificar que esse volume de recebimento vem mantendo uma certa constância, aumentou aqui um pouquinho em 2021. Aqui a gente pode, até por questão da pandemia, pode ter ocorrido aí, por ela vender principalmente aí para lojas de shoppings, pode ter ocorrido aqui um período de inadimplência, que teve o fechamento das lojas, negociação aí com seus clientes para aumentar o período de pagamento. Pode ter ocorrido essa situação aqui, eu não li muito a fundo os dados divulgados pela empresa, mas aqui possivelmente, se a gente olhar por uma lógica, estamos passando por uma pandemia, teve o fechamento, os lockdowns de shoppings, lojas, de comércios. Então possivelmente que houve uma negociação de extensão dos prazos aí dos seus recebimentos juntos a seus clientes. Bom, aqui a gente consegue analisar o estoque. O estoque a gente vai analisar depois com o volume de vendas, mas a gente consegue verificar que cresceu muito, isso vinha numa tendência de alta, com uma certa estabilidade, que principalmente em 2017 e 2020 teve um aumento considerável aqui em 2021, possivelmente aí por causa que a empresa acabou reduzindo aí um pouquinho do volume das suas entregas, teve que fazer um congelamento dos seus estoques, entre aspas, por questão do fechamento das lojas, né?
Bom, vamos falar um pouquinho vamos sair um pouquinho da questão do ativo. Vamos falar um pouquinho da composição do passivo, que são as obrigações que a empresa tem com terceiros. O volume de passivo de obrigações que a empresa tem com terceiros é muito baixo, mas vamos falar um pouquinho porque é muito interessante também analisar a parte negativa, que são suas obrigações, ou seja, dispêndio de dinheiro que a empresa vai ter que abrir mão num período de curto e a longo prazo. Bom, vou falar um pouquinho aqui. O passivo circulante são as obrigações que a empresa tem que pagar dentro de um período de 12 meses, dentro de um ano. O passivo circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar no período acima de 12 meses, o período de longo prazo. Bom, a gente consegue verificar que a maior parte das dívidas da empresa que está no período de curto prazo, ou seja, devem ser pagas dentro de 12 meses, e a menor parte está para serem pagas acima de 12 meses, o período de longo prazo. Mas como o volume de dívida da empresa é tão baixo que tanto faz se é curto prazo, se é longo prazo, porque a empresa tem capital suficiente para honrar esses compromissos com tranquilidade, porque seu caixa é alto em relação em relação à sua dívida. Em outros casos, no caso que o endividamento da empresa mantém patamares maiores, volumes financeiros maiores de dívidas, o ideal é que a maior parte da dívida esteja alocada a longo prazo para a questão de fluxo de caixa, para a empresa ter tempo suficiente para poder alimentar o seu caixa, para poder honrar os seus compromissos com terceiros. Bom, vamos falar um pouquinho da composição dos empréstimos, que eu gosto de analisar separadamente essa conta do passivo, porque são recursos que a empresa capta no mercado através de bancos e financeiras, só que é um capital que tem custo, que são os juros, então é legal a gente fazer uma análise separada. Mas lembrando, voltando, a Grendene tem um volume tão baixo de passivo que o volume de empréstimos dela é praticamente irrisório em relação ao seu ativo. Bom, a gente consegue verificar aqui que a barra azul é os empréstimos a curto prazo, que ela tem que pagar dentro de 12 meses. É um volume maior do que o que está alocado para longo prazo. Como que a empresa vai honrar essas dívidas com tranquilidade por questão do que ela tem em caixa? Então, o ideal é a dívida, a maior parte está alocada a curto prazo, porque assim a empresa paga logo essa dívida e capta outros empréstimos e financiamentos, ou não, ou através de recursos próprios, para poder investir no crescimento da empresa. Bom, aqui, terminando a análise do balanço, antes da gente entrar aqui na análise do ADRE, aqui é a participação dos empréstimos no capital investido. Então, os empréstimos, junto com o patrimônio líquido, representam o capital total investido na empresa, ou seja, todo o dinheiro que entrou dentro da empresa para investimento das suas operações. Se está, aqui tem um patamar gráfico percentual, se estiver acima de 50%, quer dizer que a empresa está funcionando mais com capital de terceiros do que com capital próprio. Se estiver abaixo do patamar de 50%, quer dizer que a empresa está sendo operada mais com recursos próprios do que com recursos de terceiros. Bom, está bem longe, analisando o gráfico aqui, está bem longe do patamar de 50%, está aí rondando aí a casa de 4% a 7,5%, então o valor investido através de recursos de terceiros, através de empréstimos e financiamentos, é irrisório em relação ao seu capital investido através de recursos próprios. Bom, aqui a gente tem a análise da DRE, uma questão mais operacional, aqui a gente consegue verificar o volume de vendas da empresa junto com a sua lucratividade. Bom, aqui a gente tem a primeira conta, que é a receita líquida. A receita líquida é o total de vendas da empresa. É líquida porque tem algumas deduções, como ICMS, impostos, devoluções, ou seja, é o que a empresa vendeu de fato, o que realmente pertence à empresa. Bom, a gente consegue verificar que ela vinha mantendo uma certa constância, com pouca variação entre 2012 a 2019, teve uma queda considerável em 2020, voltando a apresentar uma recuperação aqui em 2021. Lembrando que a gente está passando por um processo de reabertura da economia. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto. O resultado bruto é o nível de lucratividade da empresa com seu principal ramo de atividade, ou seja, venda dos seus calçados. Bom, a gente consegue verificar que tem um volume considerável de lucro, um volume positivo, mantendo uma certa constância, com pouca variação, porém aqui a partir de 2019 e 2020 teve uma queda, uma redução desse crescimento do resultado bruto, da lucratividade bruta da empresa, voltando a ter uma recuperação aqui em 2021. Vamos verificar isso nos próximos anos, se esse crescimento vai continuar constante.
Bom, aqui a gente tem o lucro operacional. O lucro operacional é o nível de lucratividade da empresa como um todo. Se envolver ainda impostos, operações financeiras, a empresa como um todo. Vamos colocar a empresa aí numa bolha, a empresa funcionando só com as suas operações. Não só com suas operações ligadas diretamente ao seu ramo de atividade, mas como outras operações que envolvem a empresa, mas que não está ligada diretamente com o seu ramo de atividade, por exemplo, despesas administrativas, outras vendas que a empresa consegue para fazer alimentação de caixa, mas que não está ligada à venda de sandálias e chinelos, por exemplo, venda de algum imóvel. A empresa ela não é uma imobiliária, nem uma construtora, então ela não vende imóveis. Se ela vender algum imóvel, é um recurso que vai entrar no caixa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade, então entra aqui na lucratividade operacional da empresa. Bom, a gente consegue verificar que sempre teve lucro, isso é importante, um volume considerável de lucro, de 2012 a 2021, com uma certa variação aqui, nem tão exorbitante assim. Porém, aqui de 2019 e 2020 teve uma queda considerável do volume de vendas. 2020 ficando próximo de até então o pior período, que foi 2012, voltando aí ter uma recuperação no ano de 2021. Ano de 2021 até, e aqui eu estou considerando 2021 os dois primeiros trimestres, apresenta aí números bem interessantes de recuperação do período difícil que a empresa passou aí no ano de 2020, começo de 2021, por causa da pandemia. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro, aqui a gente consegue verificar se a empresa ganhou ou perdeu em relação a operações financeiras. Operações financeiras a gente envolve aí, lucratividade com investimentos, ações em bolsa de valores, renda fixas, e também prejuízos que ela possam ocorrer dentro das suas operações em relação à bolsa de valores, que é renda variável, renda também com variação cambial, prejuízo também, desvalorização em relação ao mercado cambial, e também juros que ela paga de empréstimos e financiamentos. Se esse gráfico as barrinhas ficarem no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas, como não é o caso do gráfico, que está no patamar positivo, as barrinhas estão no patamar positivo, quer dizer que a empresa teve mais receitas do que prejuízos no mercado financeiro. Isso é muito positivo, é um dinheiro que entra aí a mais na empresa, é uma valorização aí através do mercado financeiro. Então é muito positivo, é muito bom, quer dizer que a empresa aí está conseguindo aí ter uma valorização aí do seu caixa através do mercado financeiro. Tem muitas empresas que eu já analisei aqui para quem acompanha meus vídeos, praticamente aí 70% das empresas aí obtém resultado negativo, ou seja, as despesas maiores que receitas no mercado financeiro. Bom, aqui a gente tem um lucro e prejuízo do período, então aqui a gente, para finalizar, aqui a gente pega todas as receitas menos todas as despesas, verifica no final se a empresa teve lucro ou prejuízo no final da competência apurada. Bom, de 2012 a 2021 a empresa nunca passou por prejuízo, isso é muito bom. Vinha num crescimento desse volume de lucro operacional de 2012 a 2017, porém aqui de 2018 a 2020 começou um processo aqui de tendência de queda do volume de lucratividade da empresa, apresentando uma recuperação fortíssima em 2021. Bom, pessoal, para quem tiver interesse, o link aqui do meu blog com a análise está aqui na descrição. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Para quem já é inscrito ou para quem não é inscrito, também deixa um like aí, já ajuda demais para a continuidade aí do nosso projeto. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.